A guerra na Ucrânia já dura mais de 4 anos e é o conflito mais sangrento que a Rússia enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial. Não só vidas humanas se perderam na batalha, mas também máquinas, especialmente tanques russos. Os números são impressionantes, mas há uma grande ressalva, pois as fontes variam. Os números mais confiáveis vêm do Oryx, projeto de inteligência de fonte aberta que só registra perdas comprovadas por foto ou vídeo. Assim, o Oryx confirmou algo em torno de 4.400 tanques russos destruídos, danificados, abandonados ou capturados entre fevereiro de 2022 e junho de 2026. Após tudo isso, a Rússia tem produzido muitos substitutos e pode, segundo algumas fontes, estar prestes a ter mais tanques em serviço ativo do que antes de iniciar sua chamada Operação Militar Especial. Isso deveria preocupar Kiev. No entanto, o grande segredo dessa frota é que a Rússia mal consegue usá-la. Porque no tempo em que Moscou levou para reconstruir seu gigante blindado, a Ucrânia silenciosamente fez algo muito mais devastador do que destruir tanques um por um. A Ucrânia alterou o campo de batalha e, com isso, tornou o carro de combate principal, dominante há um século, praticamente uma desvantagem. Em comparação, as perdas confirmadas de tanques da Ucrânia estão em cerca de 1.400, e o próprio Oryx sugere que esse número é um piso, não um teto, porque, novamente, ele só conta as perdas que pode verificar com uma foto ou vídeo. O total de veículos destruídos pode ser bem maior que o registrado. Um agregador secundário sugere que esses registros mostram apenas entre 50% e 70% das perdas reais de tanques russos, o que significa que o número verdadeiro pode ser maior, possivelmente na faixa de 6.300 a 8.800 tanques. O Estado-Maior ucraniano, por sua vez, afirma números acima de 10.000. Apesar de possivelmente refletir a realidade, esse número vem de um governo interessado nas máquinas destruídas de seus inimigos, então trate-o como um limite. Mas, seja qual for o número, a Rússia perdeu pelo menos toda sua frota ativa de tanques de antes da guerra, talvez o dobro. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Rússia iniciou a guerra com cerca de 3.000 tanques em serviço e provavelmente tinha o triplo em estoque. E o Instituto calculou que, apenas nos primeiros 13 meses de combate, entre fevereiro de 2022 e março de 2023, a Rússia perdeu quase 1.900 desses tanques ativos. Mais da metade da frota sumiu em pouco mais de um ano. Nenhum exército moderno perdeu blindados tão rápido. Como, após tudo isso, a Rússia está prestes a ter mais tanques em campo do que no início? A resposta está naquelas reservas que mencionamos. A maioria dos tanques foi guardada desde a era soviética, recebendo apenas manutenção ocasional. O EICZS disse que podem existir 9.000 tanques em reserva, enquanto alguns veículos sugerem que esse número pode chegar a 5 dígitos. Um pesquisador de OSINT, Jomp, usou imagens de satélite dos pátios de tanques para contar um número mais modesto de 7.342 tanques. E quando as perdas começaram a se acumular em 2023 e 2024, o Kremlin teve um problema com aritmética simples. Alguns especialistas afirmam que a única fábrica da Rússia que realmente constrói tanques novos do zero, a Ural Vagonzavod, em Nizhny Tagil, consegue produzir apenas cerca de 250 novos tanques modernos T-90M por ano. A fábrica de Omsk pode produzir mais 150 T-80 BVMs, uma versão modernizada de um modelo mais antigo. Isso dá apenas 400 por ano, contra perdas que chegavam a pelo menos 85 por mês. Então, a Rússia teve que recorrer àqueles depósitos de milhares de tanques antigos da União Soviética. Todo tanque chamado novo que chegava à linha de frente não era realmente novo. Era um antigo casco soviético, retirado do armazenamento, desmontado, equipado com novos sistemas ópticos, rádios e blindagem reativa nas laterais e recolocado em serviço. Aqui a situação se torna quase absurda, mostrando a indústria russa agindo de forma quase arqueológica. À medida que a Rússia foi utilizando os candidatos mais fáceis, acabou chegando aos tanques mais antigos nos pátios, cerca de 1000 T-72A, datados do início dos anos 1970. Essas máquinas estavam tão degradadas que seus motores eram dados como mortos. Então, em setembro de 2024, um representante da indústria disse ao Comitê de Defesa da Duma Estatal que a indústria russa havia lançado um chamado Novo Programa de Regeneração. Recuperando motores antigos que moviam 45 toneladas,
reconstruindo-os com peças novas e trazendo de volta motores que já eram considerados sucata. O problema é que esse programa só deveria produzir cerca de 100 motores funcionando, o suficiente para cerca de 10% desses T-72A armazenados. Então, em dezembro de 2024, a Rússia redobrou os esforços, com a fábrica de máquinas Kingsip, no Oblast de Leningrado, assinando um contrato para reformar um motor diferente e mais potente que também serve no T-72A. A Rússia estava tão focada em reativar tanques de 50 anos que montou um esforço industrial para recuperar motores obsoletos. Com componentes novos, um T-72A da década de 1970 poderia ser atualizado para algo que se assemelha a um T-72B3M moderno, embora nunca tão bem protegido. O analista John Pionpier afirmou que nesse momento se convenceu de que a Rússia queria restaurar quase toda sua frota armazenada, exceto que estivesse totalmente enferrujado. Vamos analisar a matemática dos tanques, pois isso é fundamental para essa história. Como dissemos, a Rússia iniciou com cerca de 3.000 tanques ativos. Ela perdeu algo em torno de 4.400 tanques confirmados, podendo chegar a cerca de 6.000. A nova produção adicionou talvez 1.600 tanques entre os dois modelos mais modernos. A retirada dos estoques poderia render cerca de 5.000 cascos recuperáveis, após subtrair os 2.100 enferrujados, além do reparo ou da antiga família T-64. Quando você soma tudo isso, as forças terrestres russas podem estar operando algo entre 3.600 e 5.200 tanques, com base no limite inferior das perdas. Esse número superior é quase o dobro da força inicial. Então, no papel, a Rússia reconstruiu sua força blindada e a tornou ainda maior. Mas essa mesma força também é, cada vez mais, composta principalmente por peças de museu. Para entender o motivo, precisamos analisar os tipos de tanques na frota, pois nem todos são iguais, e a linha de tanques da Rússia revela um exército que recorre ao passado para manter suas formações. Agora vamos começar com o cavalo de batalha, o T-72. Saindo das linhas soviéticas pela primeira vez em 1972, o T-72 foi projetado para ser barato, simples, resistente e produzido às dezenas de milhares, sendo o equivalente blindado do AK-47. Ele está em toda parte, sendo o tanque mais comum dos dois lados da guerra, pois a Ucrânia também herdou muitos deles. As versões modernas de linha de frente russas são o T-72B3 e o T-72B3M aprimorado, com melhor controle de tiro e blindagem reativa. Mas o T-72 também é o tanque que virou um meme global por causa de destruições catastróficas. Segundo a contagem visualmente confirmada pelo Oryx, a Rússia perdeu cerca de 1.800 T-72, mais do que qualquer outro tipo individual. A razão para isso está ligada ao próprio design do tanque, e vamos voltar a esse ponto mais tarde, depois de analisarmos os outros tipos. O segundo modelo é o T-80, que sofre com seus próprios problemas. Introduzido em 1976, ele foi o primeiro tanque produzido em massa no mundo a ser movido por um motor a turbina a gás, o mesmo princípio básico de um helicóptero ou de um jato. Isso o tornava muito rápido e silencioso para seu tamanho, alcançando 64 km/h em campo aberto. Os soviéticos e mais tarde os russos construíram cerca de 5.400 a 5.500 desses tanques, com a produção se estendendo até 2001. Na Ucrânia, o T-80 foi desgastado implacavelmente. Em dezembro de 2024, contagens de fontes abertas confirmaram pelo menos 1.380 destruídos, danificados, abandonados ou capturados. Alguns analistas dizem que a Rússia já esgotou quase todos os T-80 disponíveis, mas essa afirmação é apenas uma estimativa, não um fato comprovado. Comentaristas russos sugeriram que Moscou havia comprometido cerca de 90% dos seus T-80 disponíveis, enviando os sobreviventes de volta para a fábrica de Omsk, na Sibéria, para serem reconstruídos no padrão mais recente T-80 BVM. Relata-se que as tripulações russas apelidaram o T-80 de caixão de aço após verem muitos perderem suas torres em um só incidente violento. No topo da lista está o T-90, e especificamente sua forma mais moderna, o T-90M Pradev, que é o tanque que a máquina de propaganda do presidente russo Vladimir Putin gosta de chamar de um dos melhores do mundo. O próprio T-90 deriva do T-72, mas recebeu melhorias, um canhão e sistema de controle de tiro melhores, blindagem reativa Relite, a mira do artilheiro Sosna-U e a mira panorâmica do comandante. Isso o aproxima dos padrões ocidentais.
É o melhor tanque com o qual a Rússia realmente luta. E, mesmo assim, ele vem sendo destruído em números que expõem todo o problema. Os dados do Oryx para junho de 2026 apontam para mais de 220 variantes do T-90 perdidas, sendo 155 delas do modelo T-90M. Mas há outra informação crucial que pode ser chocante. Acredita-se que a Rússia começou a guerra com menos de 70 T-90MS. Em 52 meses, ela perdeu mais do que o dobro dessa quantidade. Aqueles números anteriores, indicando que a fábrica pode produzir 250 por ano, talvez sejam fruto da máquina de propaganda. E então, quando até o estoque de T-72 começou a ficar escasso, a Rússia ficou totalmente desesperada. Ela foi além dos anos 1970, além dos anos 1960 e trouxe de volta o T-62, um tanque que entrou em serviço em 1961, e o T-55, um projeto cuja origem remonta aos programas de tanques soviéticos do pós-guerra imediato. São tanques antigos, com blindagem fina, canhões menos potentes e armazenamento de munição ainda mais perigoso que nos modelos mais novos. Ver os T-55 avançando para a linha de frente nos anos 2020 foi para muitos analistas o sinal mais claro de que a Rússia estava raspando o fundo do barril, trocando toda e qualquer vantagem de qualidade pela simples garantia da quantidade. Um tanque de 1946 ainda pode te matar, mas não vai te fazer vencer uma guerra moderna, e a Rússia sabe disso. Agora, se você quiser análises mais detalhadas como essas, não deixe de se inscrever no O Show Militar. Nós postamos vídeos sobre tudo de importante que está acontecendo no mundo. Agora, tudo isso nos leva ao ponto central de toda essa história. O tanque que deveria mudar tudo e acabou sendo um fracasso. O T-14 Armata. Quando a Rússia exibiu o Armata pela primeira vez na Praça Vermelha em 2015, foi anunciado como uma revolução. Um tanque de próxima geração, com torre não tripulada, cápsula de tripulação protegida e sistema de proteção ativa para abater mísseis inimigos no ar. Um projeto concebido explicitamente para derrotar os equivalentes ocidentais. Mas na maior guerra de tanques do século XXI, onde a Rússia esteve tão desesperada a ponto de usar máquinas de 1946, o Armata esteve praticamente ausente. Ele apareceu brevemente em 2023, supostamente usado só em fogo indireto na retaguarda, sendo retirado em menos de um mês. A justificativa oficial foi que o Armata era caro demais e valia mais a pena adquirir mais veículos mais baratos. Os custos unitários relatados variam entre 5 milhões e 9 milhões de dólares, muito mais do que um T-72 T-80 ou T-90. E como é uma plataforma totalmente nova, ela nem poderia usar as linhas de produção existentes. Seria fácil zombar do Armata como um enfeite de desfile, mas há um contra-argumento interessante que merece atenção. De certa forma, o T-14 não é realmente um fracasso de design, mas sim uma vítima do momento, um tanque excelente entregue a uma guerra que já não recompensa tanques excelentes. Hoje, com drones de $1.000 podendo neutralizar veículos de milhões, investir tanto em um único tanque é praticamente suicídio, o que nos leva ao cerne da questão. Já estabelecemos que a Rússia reconstruiu uma frota enorme de tanques, e sua maioria da era soviética. Então, por que exatamente todos esses tanques falharam de forma tão catastrófica em primeiro lugar? A resposta vem em 3 camadas distintas. A primeira camada é uma vulnerabilidade do projeto do T-72, visível repetidamente nas filmagens, mesmo sem saber o que observar. Um tanque russo é atingido, há um clarão e então toda a torre é lançada a dezenas de pés no ar. Soldados e analistas chamam isso de efeito Jack in the Box, ou arremesso da torre. Isso é uma peculiaridade da engenharia original do tanque. Tanques russos como o T-72, T-80 e T-90 usam carregador automático, permitindo tripulação de 3 homens e perfil mais baixo, mais difícil de ser atingido. Para alimentar do carregador automático, o tanque armazena cerca de 20 projéteis prontos em um carrossel de munição na base da torre, no centro do veículo, ao redor do compartimento da tripulação. Um impacto penetrante nesse anel pode fazer até uma única carga propelente iniciar uma reação em cadeia, detonando todo o estoque de munição ao mesmo tempo. A pressão não tem para onde escapar a não ser para cima, arrancando a torre completamente. O contraste com os tanques ocidentais destaca a troca feita. O tanque americano M1 Abrams guarda munição em compartimento traseiro da torre, separado da tripulação por porta blindada e painéis de alívio de explosão.
Quando atingida, a munição tem painéis que direcionam a explosão para cima e para fora, longe da tripulação. A tripulação já sobreviveu a incêndios de munição que teriam destruído imediatamente uma tripulação russa. Os projetistas soviéticos não eram estúpidos. Eles optaram conscientemente por um modo de falha catastrófico para ter um tanque menor, mais leve, barato, fácil de produzir em massa, transportar por trem e menos detectável no campo de batalha. Para a guerra que os planejadores soviéticos previam, um confronto continental rápido, onde a sobrevivência dos tanques era menos relevante que a superioridade numérica, foi uma troca racional. O problema é que esta não é essa guerra. Com dezenas de drones sobre o tanque em uma das linhas de frente mais vigiadas da história, essa falha deixou de ser atingida ocasionalmente e virou alvo deliberado. Agora, a segunda camada de falha não tem nada a ver com os tanques, e tudo a ver com a forma como a Rússia os utilizou. O caso mais claro aqui é a ofensiva inicial sobre Kiev. A Rússia enviou longas colunas blindadas por rodovias previsíveis rumo à capital, mas elas sofriam com escassez crônica de combustível e principalmente de infantaria. Mesmo com blindagem e poder de fogo, um tanque é quase cego e surdo de perto. Ele tem péssima visibilidade, sobretudo lateral e traseira, tornando-se muito vulnerável em florestas, cidades e vilarejos a quem se aproximar. A função da infantaria de proteção é encontrar e eliminar emboscadas antes que elas aconteçam. O Instituto de Guerra Moderna fez uma comparação com a Guerra do Yom Kippur de 1973. Como as equipes de infantaria egípcias e sírias, com mísseis Sager guiados por fio, devastaram tanques israelenses sem apoio. Em 1973, pequenas equipes ocultas de infantaria leve ucraniana, armadas com modernos mísseis antitanque e drones, destruíram colunas russas. Não havia motivo para avançar assim. As colunas seguiram pelas estradas porque o terreno ao redor ficou lamacento e difícil de atravessar. E isso foi dramaticamente ilustrado por imagens do infame comboio de 56 quilômetros ao norte de Kiev. Eles ficaram presos em engarrafamentos. Como a Rússia não se preparou para uma guerra longa, ficou sem combustível. Foi uma lição de arrogância ilustrada pela imagem de um comboio de tanques com 56 quilômetros. A terceira camada são as armas. No início da guerra, tanques foram detidos pelo Javelin americano e N-Lábio britânico, mísseis lançados do ombro que viraram símbolos virais da resistência ucraniana. A Ucrânia também utilizou seu próprio Stugna-P guiado a laser, mas em 2025, algumas avaliações ucranianas e independentes atribuíram aos drones cerca de 65% das perdas de tanques russos. E é nessa palavra, drones, que toda a história gira. De acordo com o próprio Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, a indústria de defesa do país atingiu a capacidade de produzir mais de 8 milhões de drones FPV por ano até 2026. Em mais de 160 empresas, que vão desde grandes fábricas até startups de garagem, embora essa seja uma fonte ucraniana, independentemente do número exato de produção, a ordem de grandeza significa que a linha de frente agora está permanentemente saturada, com bombas voadoras baratas caçando qualquer coisa que se mova. A implicação para os tanques é brutal. Eles não precisam mais se preocupar só com equipes de emboscada. Ele precisa se preocupar com o céu, constantemente, a cada metro de cada avanço ao longo dos 1.100 quilômetros de toda a linha de frente. Rússia e Ucrânia, é claro, tentaram combater os drones, o que resultou em algumas soluções hilárias. A primeira contramedida foi a guerra eletrônica, com bloqueadores que cortam o link de rádio entre o drone FPV e seu piloto, fazendo com que ele caia inofensivamente no chão. Isso funcionou por um tempo, até que fabricantes de drones passaram a usar fibra ótica. Em vez de um sinal de rádio, esses drones passaram a arrastar um cabo finíssimo atrás deles, desenrolando enquanto voam, conectando fisicamente o drone ao seu piloto. A Rússia usou esses drones pela primeira vez na primavera de 2024, e a Ucrânia logo igualou a tecnologia. Os cabos rapidamente se espalharam pelo campo de batalha, emaranhando-se na vegetação, estruturas e até ninhos de pássaros. Mas, apesar disso, a indústria de fibra ótica resultante explodiu. E, segundo relatos, a China aumentou os preços entre 250% e 400% em 2026. Com falha das defesas eletrônicas, a Rússia usou blindagem física. Em 2022, soldados apelidaram de gaiolas anti-drone as estruturas de ripas de metal soldadas sobre torres para capturar granadas lançadas por drones. No início de abril de 2024, tanques tartaruga apareceram na guerra russo-ucraniana.
veículos cobertos por chapas de metal soldadas, transformando o tanque em uma caixa metálica rústica, com só o canhão exposto. Em 2024, os russos instalaram centenas de espinhos grossos de metal nessas carcaças, esperando que os tanques porco-espinho detonassem drones antes de atingirem o casco. E em 2025, os espinhos evoluíram para milhares de fios finos de metal, feitos de cabos de alumínio desenrolados e jogados sobre o veículo como um casaco desgrenhado. Alguns observadores os chamaram de ouriços, sendo dos mais protegidos vistos na guerra, suportando até uma dúzia de drones FPV antes de serem destruídos, mas ainda assim eram destruídos. Então, qual o plano? O que a Rússia pretende fazer com esse grande arsenal de blindados que não consegue usar? Ninguém fora do Kremlin sabe ao certo. A explicação mais provável é que a Rússia pensa no longo prazo. A ideia é que os comandantes russos apostam no surgimento de nova tecnologia contra drones, como avanços em interferência, interceptadores ou energia dirigida, que reabram o campo de batalha para uma guerra mecanizada, rápida e móvel. Enquanto isso, eles preservam e reconstroem seu núcleo blindado, mantendo-o pronto para o momento em que os tanques possam dominar novamente. A possibilidade mais sombria e imediata é mais simples. Isso indica que comandantes russos, pressionados por resultados, podem acabar lançando tanques de volta ao combate, ignorando as consequências. Neste cenário, a frota reconstruída é apenas uma reserva de aço descartável, usada no campo de batalha para conquistar território a um custo terrível. Lembre-se, depois de 2022, os avanços da Rússia estagnaram a tal ponto que, entre 2023 e 2025, ela ocupou apenas cerca de 1,23% do território da Ucrânia. E há uma última reviravolta. A frota reconstruída, apesar de seu tamanho impressionante, é fundamentalmente um impulso único. A Rússia recorreu ao vasto estoque soviético e esse estoque agora está quase vazio. Uma análise de satélite de junho de 2026, feita pelo analista de fontes abertas John P., revelou que, enquanto a Rússia começou com um estoque pré-guerra de 7.342 tanques, apenas 2.088 permanecem em armazenamento, e desses, só 851 são viáveis para restauração. Os 1.237 tanques restantes são, na prática, estoque morto. Então, a Rússia esgotou algo em torno de 72% de toda a sua reserva de tanques da Guerra Fria. Neste ponto, se as perdas continuarem em cerca de 90 tanques por mês, vai levar mais uns 9 meses até que o estoque acabe completamente. Quando isso ocorrer, não haverá mais blindados soviéticos disponíveis. A Rússia dependerá apenas do que conseguir produzir. A Rússia está ficando sem mais do que apenas tanques, pois sua superioridade em artilharia no campo de batalha está diminuindo. Para saber mais, confira este vídeo e não se esqueça de se inscrever no The Military Show para notícias diárias.